Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje nós vamos falar sobre o novo livro de Stephen King, Belas Adormecidas. Belas Adormecidas conta a história da epidemia Aurora, que faz com que mulheres que dormiram não consigam mais acordar. Elas são envolvidas por um tipo de rede que no livro é chamado de casulo e permanecem nesse casulo do mesmo jeito que elas dormiram, sem que ninguém saiba se elas estão mortas, se elas estão respirando, se elas vão acordar em algum momento ou se aquele é o futuro de todas as mulheres do mundo, dormirem para sempre. O livro se passa na cidade de Dolian, uma pequena cidade do estado de West Virginia, nos Estados Unidos. A epidemia acontece no mundo todo, mas essa cidade tem uma coisa especial. Ela possui uma prisão feminina onde uma detenta consegue acordar e dormir e acordar de novo sem nenhum problema. Ela não é afetada por isso. E no decorrer do livro você vai ver que ela tem coisas muito mais especiais do que apenas acordar. O principal ponto do livro é a questão de o que vai acontecer com essas mulheres. Por que acontece isso com elas? Qual o problema que está fazendo elas serem atingidas dessa forma, qual a solução desse problema, qual a relação que essa presidiária, essa detenta tem com o problema, por que ela não dorme, será que é ela que controla a Aurora ou será que ela tem só alguma coisa especial e que não é afetada disso? E o que ela tem de especial que faz ela não ser afetada disso? Todas as mulheres do livro começam a fazer coisas ruins para se manterem acordadas, como tomar energético, usar cocaína, porque elas sabem que num piscar de olhos, quando elas dormirem, elas não vão mais acordar. Eu li o livro em inglês no meu Kindle, no meu aplicativo do Kindle que eu uso no meu iPad. Aqui está a capa dele em inglês, que é bem parecida com a capa brasileira. E logo no começo do livro, nas 3 primeiras páginas do livro, eles apresentam uma descrição rápida de cada um dos personagens, para tu ficar sabendo quem cada pessoa é. Então aqui ele tem as pessoas da cidade de Dolian, que moram em Dolian. Aqui ele começa com as pessoas que estão na prisão, né, as presidiárias e quem trabalha na prisão, e depois os outros. Ele faz isso porque são muitas personagens nesse livro. São mais de 30 só nessa parte onde ele descreve rapidamente cada pessoa. Ele bota isso justamente para precisar lembrar de quem ele está falando durante o livro, tu ter um acesso rápido e saber quem é essa pessoa. Essa questão de ter muitos personagens, na minha opinião, deixou o livro um pouco arrastado. Por quê? Porque em determinado momento onde alguém foi assassinado ou está acontecendo alguma coisa muito impressionante, muito importante no livro, e o capítulo dessa coisa importante acaba, ele passa a apresentar uma outra pessoa, até ter apresentado todos os personagens principais do livro, que são praticamente esses 30 mesmo. Então ele tem uma quebra de clima muito forte e ele é muito arrastado no começo. No primeiro terço até a primeira metade do livro ele é bem arrastado. Inclusive os reviews que eu vi de jornais americanos falando sobre Belas Adormecidas, eles usam a palavra até de sonolência, que o livro tem muita sonolência, que ele é realmente muito arrastado, principalmente nessa primeira parte. Depois da metade do livro, onde todos os personagens já foram apresentados para o leitor, todo mundo já está inserido naquele contexto, naquele problema da epidemia Aurora, ele transcorre quase que em plano sequência, onde tem muita ação e ele se desenvolve muito bem, prendendo muita atenção do leitor. Eu vi no livro também alguma coisa de feminismo, assim, eu não sei se isso foi uma intenção de Stephen King de abordar essa parte de feminismo que está tão em alta agora no mundo, mas algumas detentas têm um quê de feminismo. Em alguma parte do livro existe um conflito entre mulheres acordadas e homens. O que eles vão fazer com essas mulheres acordadas, ou o que eles vão fazer com essas mulheres que estão adormecidas e como eles vão atingir elas, se eles vão atingir elas, se essas mulheres adormecidas são um risco para o resto das mulheres e para o resto do mundo ou não. E inclusive tem uma passagem no livro onde essa prisioneira principal, que na resenha que eu fiz pro Estante Diagonal eu falo quem é, mas aqui no vídeo eu não tô falando para não dar spoiler, então se você gosta de spoiler, se não se importa, lá na resenha do Estante Diagonal, que tá aqui na descrição, tem
o nome dessa pessoa, quem é essa personagem, e no livro também fica bem evidente, bem rápido quem vai ser essa personagem e como ela pode afetar as outras pessoas. Essa personagem fala numa das passagens do livro: agora os homens podem estar contra as mulheres mesmo, e eles têm um motivo para estar contra as mulheres, porque as mulheres estão oferecendo um risco para eles. Se isso acontecesse com os homens, o mundo correria normalmente, porque mesmo com os homens dormindo ou todos os homens do mundo mortos, as mulheres poderiam pegar sêmen em bancos de sêmen e engravidar e criar um novo mundo com novas pessoas sem nenhum problema. O livro tem diversas semelhanças com dois grandes livros de Stephen King, Insônia e Sobre a Redoma, inclusive com alguns easter eggs dentro do livro que, para quem não leu esses dois livros, vai passar despercebido, mas que quem leu e é fã de Sobre a Redoma e Insônia vai pegar bem a ideia do autor e a ideia deles de trazerem para o leitor essa pequena dose de algo que eles já leram antigamente. Inclusive, esse livro é muito mais próximo de Insônia e Sobre a Redoma do que de outros livros de Stephen King, como It ou até mesmo Christine. Esses livros têm muito mais tensão, muitos sustos, muitas cenas chocantes, sangue, muito mais assassinatos. E esse livro novo dele, Belas Adormecidas, é muito mais parecido com Insônia e Sobre a Redoma, criando quase aquela distopia de Sobre a Redoma, tendo um pouco de terror, um pouco de ação, um pouco de assassinato, mas o foco é completamente outro. Eu gostei muito do livro, apesar de estar esperando dele uma coisa diferente. Eu esperava dele algo mais como It, eu esperava mais terror. Eu gosto de Stephen King. Stephen King é o meu escritor favorito justamente por essa parte de terror que ele coloca nos livros dele, e em Belas Adormecidas tem muito pouco disso. Mas se você é fã de Insônia e Sobre a Redoma, não pode deixar de ler Belas Adormecidas. Se você não gostou desses dois livros, ou esses dois livros nunca chamaram a sua atenção, talvez te decepcione um pouco nessa leitura. Eu não sabia que ele era assim, e eu li esperando mais dele, fiquei um pouco frustrado, mas nada que diminua o meu prazer de estar lendo um livro de Stephen King. Mais do que isso, eu gostei, vi uma coisa diferente dele, vi muita coisa de Insônia e Sobre a Redoma que me fizeram até passar a gostar mais desses dois livros do King do que eu gostava. Atualize a sua expectativa, ajeite a sua expectativa, bote ela num nível legal para você não se decepcionar esperando que vai vir terror, que vai vir muita coisa aterrorizante. O principal objetivo dele não é esse, ele quer fazer a pessoa pensar, fazer a gente se perguntar sobre essas coisas, né? Criar dúvida na cabeça do leitor mais do que criar terror diretamente. Então, se você leu e não gostou de Insônia e Sobre a Redoma, provavelmente não vai gostar de Belas Adormecidas. Falando um pouco mais sobre o que eu achei do livro, eu acho que o livro daria uma ótima série de TV, justamente por essa parte arrastada dele. Poderia ter um capítulo para cada um dos personagens ser inserido na história principal, que ficaria muito bem desenvolvido, não teria tanto problema como eu vi no livro, e seria perfeito, e depois da metade daquela série poderia transcorrer o clima mais de ação, mais história mais direta para resolução do problema. Uma série de TV seria perfeito para ele. O contrário de um filme, por exemplo, como foi feito com It. Em um filme ele não sentaria bem, ele teria os mesmos problemas que o livro tem. Ele teria o problema de ser arrastado. Em 2 horas de filme não daria nem para apresentar todas as pessoas que estão no livro. Ela dentro de um filme ficaria pouquíssimo bem explicada. Assim como foi feito com Novembro de 63. Não é tão arrastada, ela tem mais detalhes de terror, tem mais partes de terror dentro do livro do que Belas Adormecidas. Eles fizeram uma série de TV. São poucos capítulos, se eu não me engano são só 8, e ela explica muito bem como é o livro, não corta quase nenhuma parte do livro, e ficaria muito bem para Belas Adormecidas, assim como Mr. Mercedes também, que eles fizeram agora. Veja só como é um fã de Stephen King. Eu mal acabei de ler o livro e já estou pensando na série de TV que eles têm que lançar sobre isso. É o primeiro livro de Stephen King junto com o seu filho Owen King. Ele tem 3 filhos, o Joey Hill, que já é conhecido do mundo, mas eu acho que nunca escreveu nada com ele. Uma filha, e o Owen King, que já é escritor, tem algumas obras lançadas nos Estados Unidos, mas que nunca foram traduzidas. Então é a primeira vez que a gente está vendo algo do
Owen King, não dá muito para saber o que o Stephen e o que o filho dele escreveram, então não dá para fazer uma comparação, saber se o Owen escreve bem, se tá vindo mais um King de sucesso por aí. Eu, sinceramente, nunca li nada dele nem em inglês, não sei nem qual é o teor dos livros dele, se são livros de terror, se são livros de suspense, se ele fala de coisas completamente diferentes do pai dele. Mas é legal a ideia de que pode estar aparecendo um novo King por aí. Eu gosto muito do Joe Hill e Stephen King já está com mais de 70 anos, então daqui a pouco ele vai parar de escrever, como ele já disse uma vez que pararia, que já tinha matado muitas árvores e ia parar de escrever livros, mas não cumpriu a promessa, graças a Deus. Outra coisa positiva desse livro foi que ele foi trazido muito rápido pela Suma. O livro foi lançado nos Estados Unidos em 26 de outubro e chegou aqui, o lançamento dele no Brasil foi em 16 de novembro. Então foram 20 dias só de distância de um lançamento para o outro. Coisa que é muito rara de acontecer nos livros de Stephen King, né? Tem livro de King que demorou 2 anos para ser traduzido, para ser enviado para o Brasil. E eu comecei a ler livros em inglês justamente porque eu gostava muito de Stephen King e eu queria ver as outras obras dele que não tinham sido lançadas aqui. Não sei se isso aconteceu porque a Suma tem uma parte editorial boa e usou muitos tradutores para traduzir os livros dele rapidamente, porque os livros de Stephen King usam muitas coisas locais na escrita dele, então na maneira como tu traduz elas, traduzir ao pé da letra o que ele quis dizer naquela frase, ficaria sem sentido pro brasileiro, uma coisa que tu lendo, estando inserido na cultura americana, tu saberia bem como é aquilo. Então nas traduções eles tentam mudar essa parte, essas frases, fazendo comparações com coisas que são da nossa cultura, da cultura brasileira. Isso atrasa muito a tradução dele, além de ter o atraso por ele usar palavras muito específicas daquele assunto que ele está falando e que muitas vezes nem tem uma tradução literal para o português. Mas o que eu acho é que a Suma adquiriu os direitos de trazer os livros do Stephen King e está pegando os originais muito antes e está conseguindo traduzir muito rápido. O Bazar dos Sonhos Ruins não foi tão rápido assim, mas os livros, depois do Mr. Mercedes, da trilogia do Mr. Mercedes, o Achados e Perdidos e o Último Turno, vieram rápido para o Brasil também. Não tão rápido quanto Belas Adormecidas. Belas Adormecidas é um recorde, 20 dias de distância de um lançamento para o outro, é muito bom e parabéns, Suma, continue assim. Queremos mais rápido ainda Stephen King. Quem sabe um lançamento simultâneo, né? Isso é um sonho. Mas é isso, pessoal. Quis deixar aqui para vocês um pouco da minha ideia de como foi a minha experiência lendo Stephen King Belas Adormecidas. Eu não tô falando tanto que o livro é do Owen também, porque para mim eu senti o Stephen King escrevendo ele. Eu vi que o Stephen King estava ali e acho que o Owen deve ter contribuído com poucas partes, ou ele faz muito parecido com o que o pai dele, né? O que seria ótimo. Eu gostei muito do livro, é um livro para mim que eu daria 5 estrelas sem dúvida nenhuma. É um livro que vocês precisam ler, mas quem é fã de Stephen King precisa ajustar a expectativa. Não esqueça disso. Não é um livro de terror, não é um livro que vai te dar medo, que vai te chocar tanto como um It, por exemplo, choca quando tu vê um menininho de 6 anos ser assassinado por um palhaço. Não tem isso no livro, é um livro muito mais perto de uma distopia, de uma história de um mundo novo. Então é um livro de pensar, de criar dúvida na cabeça do leitor e que você precisa dessa dúvida também. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, nos siga lá na página do Facebook e no Instagram. Semana que vem tem mais, espero que tenham gostado.